Te perguntar também quais são os riscos de usar esse tipo de medicamento de caneta sem a indicação médica, ou melhor, sem até um acompanhamento médico nesse caso, porque antes dessa retenção a gente via que era normal, era comum chegar na farmácia e você pedir essas canetas. Queria entender qual a importância e quais os riscos, principalmente, de você usar um medicamento então sem esse acompanhamento. Então, você além da questão toda de efeito sanfona, porque assim, uma pessoa que tem que perder peso, se ela usa de maneira intermitente, ela vai ficar ganhando e perdendo esse peso, né? E a gente sabe que para o corpo é muito pior você ficar reganhando do que você não perder peso, por incrível que pareça. Então, assim, não adianta você usar de maneira aleatória, isso é um dos principais motivos. Segundo que assim, a medicação existem efeitos colaterais que se você não fizer um escalonamento correto, você corre um risco muito maior de você passar por eles, né? Como vômito, diarreia, constipação. Já teve paciente minha que usou sem acompanhamento meu, porque estava muito tempo fora do consultório, que fez obstrução intestinal. Já teve paciente minha que fez laceração de esôfago por vômito. Estou falando em casos mais sérios, né? As pessoas sem acompanhamento. Quer dizer, tem pacientes que usam doses muito altas e não sentem realmente nada. Tem pacientes com doses muito baixas que realmente passam mal e vão para a emergência, né? E ficam internadas. Então, precisa ser feito com acompanhamento médico mesmo. Pode dar alteração de vesícula, se o paciente emagrecer de uma maneira desordenada, pode dar. São vários efeitos colaterais, principalmente do tubo digestivo, tá? Mas, assim, tudo com acompanhamento, isso aí consegue ser evitado. E existe uma preocupação, doutora, nesse momento com como é que esses medicamentos podem funcionar num longo prazo? Nesse momento já existe uma preocupação do que fazer, mesmo de administração, para evitar o efeito sanfona quando parar, ou até uma consequência, por exemplo, num futuro, quando o emagrecimento é muito forte, enfim, já existem estudos, porque tem alguns medicamentos, por exemplo, o Mounjaro, ele é muito mais recente do que um Ozempic da vida. Queria entender se tem uma preocupação com, sei lá, consequências no futuro. Sim, na verdade essas medicações são todas muito seguras, tá? São não só eficazes em relação à perda de peso e controle glicídico, como seguras, né? A indústria farmacêutica, ela não vai lançar um produto sem ter segurança, né? A classe da medicação dos análogos, ela é muito antiga, né? O análogo de GLP-1. É porque, assim, cada vez mais a gente escuta tanto na mídia que a gente acha que as medicações são novas, né? São medicações estudadas há muito tempo, que passam por várias fases de trials para serem aprovadas, né? Tanto é que são medicações liberadas, o Mounjaro é liberado em bula para 12 anos de idade, né? Quer dizer, é uma medicação testada para criança, né? A gente prescreve para criança e adolescente, para você ver a segurança da medicação. Então, assim, o que a gente precisa entender, o que é mais importante de tudo, é que, assim, a medicação, ela é eficaz, ela é segura, os estudos eles têm embasamento científico para a gente poder prescrever. A longo prazo são medicações que a gente deve fazer manutenção, porque o que é fundamental as pessoas entenderem, que eu acho que a gente precisa amarrar nessa manhã, o tratamento ele é contínuo, a doença ela é crônica, a doença ela é recidivante, né? É igual um paciente com hipertensão, aí ele deixa de ser hipertenso? Não. Né, ele vai passar a ser um hipertenso controlado. O paciente que tem compulsão alimentar, que tem sobrepeso, que tem obesidade, que tem uma genética desfavorável para ganho de peso, que começa a ficar mais velho, a mulher entrando na menopausa, o homem na andropausa, que só vai piorando, ela é recidivante e ela é contínua, né? Então, assim, o tratamento ele não pode ser interrompido, né? A questão do reganho de peso, a questão do efeito sanfona acontece quando o paciente não assimila que a doença é crônica, não assimila que o tratamento é crônico. Isso quer dizer que ele vai ter que fazer tratamento para o resto da vida, acompanhamento para o resto da vida, talvez medicação o resto da vida, na maioria das vezes, tá? Por ser uma doença crônica. Às vezes a dose muda, a maneira como a gente vai aplicar vai mudar a caneta, mas são medicações muito seguras a longo prazo. Os trabalhos científicos todos apontam isso pra gente.